hoje vamos falar de como se livrar do complexo e ter uma transformação de dentro para fora. Eu tenho aqui comigo a Sara, minha convidada, Sara Monteiro, que vai contar como que foi o processo dela no jejum de Daniel para receber essa maior riqueza que é o Espírito Santo. Quem era a Sara antes de receber o Espírito Santo? A Sara era uma jovem muito complexada. Tinha muitos traumas, desde a infância eu sofri, tanto dentro de casa como fora, tive muitos problemas na escola, e essa insegurança foi crescendo dentro de mim. Então eu achava que eu não tinha valor, que eu não era capaz. Os outros até podiam conseguir, mas eu não era igual aos outros, eu não tinha a mesma capacidade, então eu não era capaz de fazer aquilo que os outros conseguiam. Então esse complexo às vezes impedia-me na escola de ter melhores resultados, impedia-me de desenvolver novas amizades, impedia-me de ter uma melhor comunicação. Por exemplo, estar aqui diante de uma câmera e estar a falar sobre mim seria algo impensável, mas esses complexos era algo que me bloqueava. Era uma situação que você não sabia como, né, se livrar dela, algo que fazia você, como você mesmo mencionou, ficar bloqueada, fechada. E o que passava na sua cabeça, Sara, no dia a dia, na escola, em casa, na rua? Como que era a mente da Sara? Na minha mente só tinha pensamentos negativos, que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. Eu às vezes até tentava desabafar com uma amiga e até achava que eu era compreendida, mas na realidade eu não era. Eu chorava, tentava desabafar, mas eu não tinha apoio. Então, mesmo dentro de casa, eu sentia que eu não tinha apoio e só vinham pensamentos negativos para eu terminar com a minha vida, para eu acabar com o meu sofrimento, porque por muito que eu tentasse, eu não conseguia arranjar solução para esse problema. Então o melhor seria terminar com esse sofrimento. Esse foi o ponto que você chegou na Força Jovem, a situação que você chegou. Como que foi os primeiros passos seu na Força Jovem? Só de chegar à Força Jovem já foi difícil, porque eu achava que ia acontecer como aconteceu lá fora, que eu não ia ser aceite. Eu tinha muita vergonha de falar, de verbalizar, e eu tinha receio que as pessoas que me rejeitassem como me rejeitavam lá fora, mas isso não aconteceu. Eu tive coragem de vir, venci esse primeiro passo para a vergonha, venci a vergonha naquele instante e vim, e encontrei verdadeiros amigos que de facto me ajudaram. E esses primeiros passos de vir, de ouvir a palavra, de ouvir os ensinamentos, de começar a envolver-me nos projetos. Um dos primeiros projetos que eu me envolvi foi a cultura, porque eu sempre gostei de cantar, apesar de que só para cantar para uma pessoa já era um filme, porque eu não conseguia. Mas aí eu comecei a envolver-me no projeto da cultura e consegui vencer a minha vergonha. A primeira vez que eu apresentei foi bastante difícil, a segunda já foi menos difícil que a primeira, mas depois eu consegui vencer a minha vergonha. Ainda hoje vem a vergonha, não posso dizer que não, mas hoje eu tenho força para vencer a vergonha, não deixo que aquilo me bloqueie. Mas mesmo estando na Força Jovem, Sara, participando do projeto, estando ali ativa, dentro de você ainda não havia a Sara não era completa ainda, não havia aquela transformação. Quando que você ouviu falar do Espírito Santo e quando que entra o jejum de Daniel na sua vida? Sim, eu já ouvia falar do Espírito Santo, mas eu achava que eu não precisava. Eu olhava para mim, como eu já tinha vencido um pouco a vergonha, os complexos, e tinha pessoas à minha volta que me apoiavam, e eu achava que eu não precisava do Espírito Santo. Tanto é que as primeiras vezes eu vinha buscar pela minha família, porque eu achava que a minha família que estava com problemas e eu já estava bem entre aspas, porque na realidade eu não estava. Mas eu achava que sim. Até surgiu um problema na minha vida e isso foi um clique. E eu acordei para a minha situação espiritual e eu vi que, apesar de eu estar dentro da igreja, eu ainda continuava a ser aquela jovem vazia, triste, que estava bem dentro da igreja, mas quando eu saía, depois do encontro jovem, chegava a casa, os problemas continuavam, mas a Sara continuava triste, a Sara continuava sem força. Ela precisava de vir para ficar mais forte, mas essa força não permanecia ao longo da semana. Havia sempre um momento em que eu quebrava e eu não conseguia permanecer. Ficava ali de altos e baixos, né? Aquela frustração, porque você chegava na Força Jovem, recebia apoio, recebia uma direção, recebia o incentivo que você precisava, mas no dia a dia você não tinha aquela força, não tinha aquele apoio, não tinha uma direção.
Primeiro houve o clique para você entender a necessidade do Espírito Santo. Após esse clique, após esse entendimento, qual foi o espaço que você teve que dar para o recebimento? Então, eu já tinha ouvido falar do jejum de Daniel, apesar de que eu nunca tinha colocado toda a força. Eu já tinha participado, já tinha tentado. Fui mesmo para tentar, não foi para conseguir, foi para tentar. E eu lembro-me que eu já era dizimista e eu já fazia uns votos, já exercia a minha fé. Mas quando eu vi a necessidade que eu tinha real do Espírito Santo, eu vi que eu tinha que tomar uma atitude. E eu não podia ficar parada e simplesmente esperar uma solução que caísse do céu, como nós costumamos dizer. Mas aí eu empenhei-me em realmente ouvir a palavra e praticar, porque havia muitas coisas que eu não praticava, havia coisas dentro do meu coração que eu ainda não tinha resolvido e eu achava que sim. Aquela dependência das pessoas, o querer agradar a toda a gente, essa insegurança ainda estava lá. Por isso é que eu me sentia triste, por isso é que eu continuava vazia, porque eu não tinha o Espírito Santo. Aí eu continuei a vir, a participar, a ouvir a palavra, a praticar, a trazer-me de facto para a minha vida. Uma das coisas mais difíceis para mim era a leitura da palavra, da Bíblia. Era uma das coisas mais difíceis para mim. Quando você fala difícil, por quê? Porque eu lia, mas eu não o trazia para a minha vida. Eu lia e às vezes só o ler estava-me preguiça. Estava-me preguiça, porque eu às vezes não entendia o que estava lá escrito e não insistia. Eu desistia logo nas primeiras tentativas. E era uma das coisas que mais me custava, mas aí eu fui perseverante. E até apareceu depois novamente uma nova oportunidade do jejum de Daniel. E eu já tinha feito um voto para receber o Espírito Santo, mas ainda não tinha recebido porque faltava sacrificar dentro de mim. Havia coisas dentro de mim que eu ainda não tinha entregue. Então eu vi o jejum de Daniel e eu agarrei essa oportunidade. Eu já entrei, já não foi, eu vou tentar, eu vou conseguir. Quando você fala coisas dentro de você, para o jovem entender que tipo de coisas era essa? Era alguma mania, mágoa, algum sentimento? O que essas coisas, traduzindo, o que seriam essas coisas? Bem, desde o meu jeito de pensar, do eu achar que o que eu estou a fazer deste jeito é que é o correto, por exemplo, a maneira de vestir, desde dessas pequenas coisas externas a coisas mais internas como a mágoa. Eu tinha muita mágoa dos meus familiares e tinha mágoa de mim mesma. Quer dizer, você não conseguia perdoar você mesmo. Exatamente. Que é a pior mágoa, né? A pior mágoa é aquela que a pessoa tem de si própria. Por que você tinha mágoa de si? Eu tinha mágoa porque eu ainda me via como incapaz. E eu via que muitas das situações que eu tinha vivido, Você culpava você mesmo. Exato. Porque aquilo tinha acontecido porque eu deixei, porque eu permiti. E não porque aconteceu, porque foi um incidente, foi um erro de outras pessoas que acabou por me prejudicar. Mas eu culpava-me a mim mesma. Tanto de fracassos na escola, como relacionamento em casa. Eu culpava-me a mim. No jejum, aquele jejum que marcou a sua vida, o que você fez diferente nele que não fez nos outros? Então, desde começar a sacrificar a minha vontade e o meu jeito, né, de sacrificar o meu jeito, até, como eu falei há bocado, até o jeito de vestir eu mudei. Porque eu via, não era que Deus se desagradava, porque eu já não vestia aquelas roupas rasgadas, mas eu ainda vestia roupa justinha, ainda não pensava de que se calhar os outros poderiam não estar tão confortáveis com o meu jeito. Às vezes o meu jeito de falar também era assim mais brusco, mais rude, e eu não me importava de, eu dizia, eu sou como sou e se Deus aceita, as pessoas também têm que aceitar. E eu não via o quanto eu estava a prejudicar os outros à minha volta e a mim mesma. Então essa foi uma das coisas que eu tive que abrir mão, o meu jeito de ser. Não que... falando para quem está aí a assistir, não que tu vais mudar, deixar a tua essência de lado. Não, eu continuo a ser a Sara, mas eu sou uma Sara muito melhor do que eu era. Então é principalmente isso, procurar melhorar e ser essa transformação viva e testemunho do Espírito Santo. Então eu procurei sacrificar essas coisas que eu tinha dentro de mim, a mágoa, perdoar a mim mesma, perdoar os meus familiares, aqueles que já me tinham prejudicado, seja indiretamente ou intencionalmente ou não. Mas eu tinha essa mágoa e eu precisava, porque era um veneno para a minha alma e eu não tinha essa noção. Então era algo que machucava e feria você mesmo.
Aquele jejum, você se livrou da mágoa, se livrou dos traumas complexos, tudo aquilo que estava dentro de você, e colocou toda a sua força para buscar, para receber o Espírito Santo. Como que foi o dia? Você recebeu no meio, no início, no fim? Foi após o jejum? Como que foi? Então, foi uma luta constante e perseverante até o último dia do jejum de Daniel. Foi uma quarta-feira, o último dia do jejum, e eu lembro perfeitamente, lembro-me da roupa que estava a vestir, lembro-me da canção que nós cantámos, lembro de tudo, até mesmo desde o início desse dia, porque eu lembro que eu acordei e disse, poxa, é o último dia do jejum, mas eu vou receber o Espírito Santo. Eu vim até aqui e eu não vou desistir, e eu tenho a certeza que eu vou receber o Espírito Santo. Então eu fui à reunião à noite, e foi falado quem não tinha Espírito Santo para ir na frente, e eu fui, e eu lembro perfeitamente que eu disse, meu Deus, eu não me interessa se a reunião termina, mas se a reunião terminar e eu não tiver Espírito Santo, eu não saio desta igreja, eu não saio, eu só saio daqui quando o Senhor me encher do teu Espírito. Então foi uma convicção, uma certeza. Eu usei a minha fé também para receber o Espírito Santo, e não apenas para resolver outros problemas, mas também para receber o Espírito Santo. Quer dizer, você entendeu que dependia não do Espírito Santo, mas de si, né? Porque o Espírito Santo quer habitar dentro de você. De repente você diz, olha, eu deixei de assistir televisão, ver filme, novela, redes sociais, estou vivendo esse jejum. Mas você percebeu que ela teve que perseverar, ela teve que buscar, ela teve que se entregar, ela teve que se perdoar, porque não é simplesmente deixar as coisas que vai fazer você receber o Espírito Santo. Agora, Sara, conta para eles como que foi esse momento e quem é a Sara após receber o Espírito Santo. Então, eu, nesse momento da busca, da oração, eu lembro-me que eu, para além de dizer mesmo para Deus que eu não ia sair dali sem o Espírito Santo, eu falei tudo o que estava dentro de mim, até aquilo que eu nem sequer sabia que estava. Mas eu, naquele momento eu falei, eu pedi perdão por tudo aquilo que eu já tinha feito de errado, até mesmo aquilo que eu nem me lembrava que tinha feito de errado. Eu pedi para que Deus descesse sobre mim, porque eu não queria voltar a ser a mesma pessoa, porque eu sabia que se eu saísse dali sem o Espírito Santo, eu ia permanecer 1, 2, 3 anos, um tempo, 2 tempos, mas que eu ia sair eventualmente, eu ia acabar por desistir da fé e eu ia voltar não apenas a ser a velha Sara, mas eu ia ser ainda pior, e eu sabia disso. Então eu disse, meu Deus, eu não quero voltar a ser aquela Sara. Eu não quero voltar a fazer aquilo que eu fazia de errado. Eu quero ser uma nova Sara, uma nova criatura. Eu preciso mesmo de ti. E eu demonstrei a minha necessidade. E fui completamente sincera com Deus. E falei tudo o que estava dentro de mim e tudo aquilo que o Espírito Santo viu, que naquele momento o Espírito Santo viu que eu precisava mesmo. E ele viu a minha sede. Porque às vezes é isso que falta o Espírito Santo ver a sede, porque a pessoa até vem na igreja, diz que quer Espírito Santo, mas nas atitudes, na oração, não demonstra que tem essa sede. Então aquela noite ficou marcada na sua vida, após aquele dia, Sara? Eu já saí da reunião, nem foi preciso ficar depois da oração, porque o Espírito Santo viu a minha sede e ele desceu, ele viu a minha entrega. Naquele momento eu entreguei-me 100% nas mãos dele e ele desceu. Não foi que eu senti alguma coisa, não senti nada, mas eu tive a certeza que ele era comigo, eu tive a certeza que eu já não estava mais sozinha, eu tive a certeza de que independentemente do que pudesse vir a viver, eu ia superar, eu ia vencer, porque tinha alguém muito maior dentro de mim. Tá vendo? Hoje tudo mudou. Sara, e hoje no dia a dia, no seu dia a dia, como que você é? Hoje eu sou confiante, eu sei que continuo a viver problemas e às vezes vêm problemas um maior que o outro, mas eu confio em Deus, eu peço a direção a Deus, eu não vivo independente de Deus, eu dependo 24 horas do meu dia dele. E hoje eu sou feliz, eu posso dizer que eu sou feliz, mesmo com problemas, mesmo a minha vida não sendo perfeita, eu sei, porque eu estou completa dentro de mim, eu sou completa dentro de mim, então isso para mim basta, saber que o Espírito Santo está comigo e que me conduz e que me ajuda é o suficiente. E o que você tem a dizer, Sara, para esse jovem que está vivendo o jejum de Daniel, ele que de repente é o primeiro jejum ou já fez outros jejuns
e não recebeu o Espírito Santo, o que você tem a dizer para ele? Não desistas. Não desistas. Se chegaste até aqui, é porque Deus quis que tu chegasses até aqui. E Ele está contigo. Então não desistas. Pode ser o primeiro jejum, pode ser o 24º, não importa. Mas faz aquilo que tu nunca fizeste. Entrega-te, não deixes apenas as coisas de lado, os filmes, as redes sociais de lado, mas busca ter essa conexão com Deus. Busca meditar na palavra, jejuar, orar, ser sincero e principalmente entregares. Eu vou falar tudo, tens que entregar tudo, né, para receber o Espírito Santo, mas é principalmente o que está dentro de ti, porque isso são as entregas que mais custam. É o que está dentro, nem é tanto o que está fora, é o que está dentro. Custa então, mais. Às vezes você já abriu mão da sua cidade, você já abriu mão de amizade, você já abriu mão de muitas coisas para alcançar algo físico. De repente você não tem tido a mesma disposição para receber o mais importante. Mas se agora você fizer o que ela fez, é certo que vai vir essa transformação também na sua vida. Acompanhe diretamente e diariamente nas nossas páginas do Facebook, do Instagram, do YouTube da FJU Portugal, jovens que receberam o Espírito Santo nos jejuns de Daniel e hoje têm a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Essa mesma felicidade você também pode alcançar, só depende de você. Amanhã nós voltamos com mais uma história.